Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E neste sábado, dia 22 de fevereiro, festa da Cátedra de São Pedro, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Sobre esta pedra construirei a minha igreja. Mateus 16, versículo 18. Hoje festejamos a Cátedra de São Pedro. Bem no início do cristianismo, foram se formando comunidades por todo o Império Romano. Havia uma florescente comunidade em Roma também. Naquele tempo, as comunidades se reuniam nas casas. Na carta de Paulo aos Romanos, se fala de um casal que reunia a comunidade em sua casa, Áquila e Prisca. O apóstolo Pedro, estando em Roma, participava das reuniões da comunidade, pregava, celebrava na casa desse casal, a casa da comunidade. Havia ali uma cadeira reservada ao apóstolo Pedro. Mesmo que ele não estivesse presente, todos, ao ver aquela cadeira, se recordavam dele. Sentado nela, ele ensinava aos irmãos a fé em Cristo. Essa cadeira, hoje muito enfeitada, está em um dos altares da Basílica de São Pedro, no Vaticano. É a Cátedra de São Pedro. Cátedra é a cadeira de quem ensina, a cadeira do mestre. Olhando para a cadeira de Pedro, lembramos o seu ministério de ensinar e testemunhar a fé em Cristo Jesus. É oportuno recordar hoje o que o Concílio Vaticano II escreveu na Constituição Lumen Gentium. Jesus Cristo, pastor eterno, edificou a igreja tendo enviado os apóstolos, como ele fora enviado pelo Pai, e quis que os sucessores deles, os bispos, fossem pastores na sua igreja até o fim dos tempos. Mas para que o mesmo episcopado fosse uno e indiviso, colocou o bem-aventurado Pedro à frente dos outros apóstolos. E nele instituiu o princípio e fundamento perpétuo e visível da unidade de fé e comunhão. A festa da Cátedra de Pedro celebra esse ministério de unidade de fé e comunhão do apóstolo Pedro. No evangelho de hoje, Jesus fez uma pergunta muito séria aos discípulos. E vocês, o que dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu em nome do grupo: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus elogiou Simão Pedro. Foi o Pai que te disse isso. Feliz és tu. Só o Pai sabe quem é o Filho e aquele a quem ele o quiser revelar. O que Pedro disse resume a fé de todos os que encontraram Jesus e acolheram a sua palavra. Ele é o enviado de Deus, o prometido a Israel, o Messias. Mas esse enviado Messias é o Filho do Deus vivo. É uma confissão de fé na divindade de Jesus. Ele é Deus com o seu Pai. Jesus ficou muito satisfeito com essa resposta. É nessa fé que ele edifica a comunidade que dá continuidade ao seu ministério nesse mundo. Sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. A fé confessada por Pedro é a pedra sobre a qual Jesus edifica a igreja. A pedra é também a pessoa de Pedro, o discípulo que confessou a fé em Jesus, Messias, Filho de Deus. Vamos guardar a mensagem. Nos alicerces de nossa vida cristã está essa confissão de fé. Cremos em Jesus, o Filho do Deus vivo, enviado pelo Pai para nossa salvação. Jesus edificou a sua igreja sobre a rocha firme dessa fé confessada por Pedro. Hoje é um dia especial para renovarmos a confissão de fé em Jesus. Cremos em Cristo Jesus e o seguimos como discípulos e discípulas.
Somos chamados a colocar Cristo no centro de nossa vida. Ele é o nosso pastor, nosso guia. Cremos na igreja que ele edificou sobre a fé de Pedro. Sejamos cada vez mais filhos amorosos e obedientes da igreja. Sobre esta pedra construirei a minha igreja. Mateus 16, versículo 18. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, nós somos a tua igreja fundada sobre a fé proclamada por Pedro. Dá a todos nós, batizados desta fé, a graça da unidade. Abençoa, Senhor, os pastores que dirigem a tua igreja em continuidade histórica e doutrinária com os teus primeiros apóstolos, dando-lhes discernimento e sabedoria. Livra-nos, Senhor, de embarcar na atual onda de críticas e suspeitas contra nossos bispos e contra o Santo Padre. São forças reacionárias semeando desunião e divisão na tua igreja. Abençoa o Papa Francisco e assiste-o com o teu Santo Espírito nesta sagrada missão de conduzir todo o rebanho na unidade da fé. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça. Vou invocar Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Faça hoje uma prece especial pelo Santo Padre, que preside na caridade a Igreja de Cristo. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos nós. Por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço a vocês, procedam bem, conforme a sua vocação. Sejam amáveis, humildes, pacientes, e se estimem uns aos outros como irmãos. E se estimem uns aos outros como irmãos.